A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Thiago Panzarello e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aí para mais um vídeo falando sobre a escola dominical e vamos falar aqui mais especificamente sobre a lição 5. E a lição 5 ela tem aqui por título O Reinado de Acasias. Essa lição ela vai se dedicar a um relato que fala do curto reinado de Acasias, que foi um reinado aí de apenas 2 anos, e ele teve aí um embate com o profeta Elias, né? Assim como o seu pai Acabe teve um embate com o profeta Elias, Acasias, que era filho de Acabe, também teve um embate com Elias. Então esta lição vai mostrar um pouco desse embate de Acasias com Elias e vai mostrar também como foi esse curto reinado aí do rei Acasias e em que consistiu esse curto reinado de 2 anos, né? E vamos ver aqui um pouquinho também por que foi um reinado tão curto, que teve apenas 2 anos. E na aula de hoje aqui, no vídeo de hoje, vai ser um vídeo um pouco diferente, porque assim, eu vou dar essa aula domingo na minha igreja, e como vai ser ceia, é classe única. Então, eu não posso falar aqui a mesma coisa que eu vou falar na minha igreja. E eu vou fazer aqui então mais algumas aplicações, né? Então vai ser uma aula aí até um pouquinho diferente devido às aplicações que eu vou fazer aqui, tá? Então aqui, ó, além dos slides, eu tenho aqui minha revista também, ó. Bonitinho, eu sempre faço questão de mostrar que eu tenho a revista comprada, né? Não estudo só pela internet. E vamos lá, lição 5, Reinado de Acasias. Essa parte aqui os irmãos já conhecem, que é o autor, comentarista, capa da revista. Aqui a lição que nós vamos estudar, o Reinado de Acasias. Aqui tem a leitura diária. Eu só vou ler aqui os títulos aqui, as referências eu deixo para vocês lerem em casa. Deus sempre está com os seus, por isso não há o que temer. O Senhor conta com homens e mulheres de coragem. A idolatria deve ser banida. Deus deu aos seus o espírito de poder. A misericórdia de Deus é desprezada quando se buscam coisas vãs. Somente o Senhor deve receber todo louvor e glória. Então vamos para a leitura bíblica em classe. Eu faço questão de ler a leitura bíblica em classe porque ela dá todo o pano de fundo e um contexto da revista. Então eu acho de fundamental importância nós fazermos essa leitura. E vamos lá. 2 Reis capítulo 1 são 2 blocos de texto do capítulo 1, do versículo 1 ao 8, depois do 13 ao 17. Aqui é o primeiro bloco, aqui é o segundo bloco. E vamos nós à leitura. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebude, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebude, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Nessa primeira página aqui, vai dizer o seguinte, que houve aí um embate entre Moabe e Israel. E isso ocorre depois da morte de Acabe. E Acasias, ele era filho de Acabe. E ele deu continuidade à dinastia de Onri, que era o pai de Acabe. Então veio Onri, depois veio Acabe, depois veio Acasias. Ou seja, da mesma dinastia. E mostra que Acasias sofreu uma queda do quarto aí, provavelmente do palácio, que havia em Samaria, e ele ficou muito doente. E ele queria saber se ele ia viver ou morrer. E ao invés dele ir consultar ao Senhor, ele pede aos seus mensageiros para ir consultar a Baal-zebude, deus de Ecrom. Eu vou mostrar aqui para vocês que Ecrom é uma das 5 cidades dos filisteus. Olha aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo? Ecrom. Esse pedaço aqui, essas cidades, ó, são as 5 cidades dos filisteus. Esse território aqui, ó, era o território dos filisteus. Aqui vocês podem ver o território de Israel, Jerusalém, Hebrom, Betel, tá aqui o Rio Jordão, tá aqui o Mar Morto,
Mar Mediterrâneo, e as 5 principais cidades dos filisteus. Então aqui tem Gaza, Gate, Asquelon, Asdod e Ecrom. O rei de Israel, ele pede para mensageiros irem consultar o Deus de Ecrom, de uma nação vizinha e rival de Israel, ao invés de ele ir consultar o Deus de Israel. E isso é um problema grave de idolatria. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: o que é que voltastes? E eles lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Então aqui os mensageiros que foram consultar o Deus de Ecrom, eles tiveram encontro com Elias, porque Deus falou com o profeta Elias que Acasias tinha mandado mensageiros a consultar o Deus de Ecrom. E o que Elias faz? Vai ao encontro desses homens. Elias, por orientação divina, melhor dizendo, ele sabe quem são esses mensageiros. E chega diante dos mensageiros e já dá a mensagem de Deus. E Elias não se apresenta, não diz quem ele apenas dá a mensagem e vai embora. E os mensageiros, atônitos, voltam e falam para Acasias qual foi a mensagem. E Acasias chega e pergunta qual era a roupa que ele estava vestindo. E Elias, ele era conhecido pela maneira como ele era vestido e pela sua mensagem. E quando veio uma mensagem daquela, Acasias já desconfiou. Qual era a roupa que ele estava vestindo? Porque já havia uma desconfiança ali de como que ele era. Os mensageiros dizem: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, aí no caso Acasias: é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os teus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E esse trecho aqui, antes de eu ler os 2 últimos versículos, ele corta um pedaço do trecho, obviamente, devido ao espaço, e vai dizer o seguinte, que Acasias manda 3 capitães de 50 homens para ir até Elias e levar Elias até o palácio. E o primeiro capitão de 50 chega com a autoridade do rei, chega diante de Elias. Mas o que acontece? Fogo do céu cai e consome aquele homem. Chega o segundo com a mesma mensagem e com aquela autoridade falando que era um mensageiro do rei. Vamos até o rei. E cai fogo do céu e consome aquele homem. E o terceiro capitão de 50, ele chega, mas ele já chega humilhado. Já chega humilde. Já chega implorando pela sua vida. E quando ele pede para que Elias vá com ele, aí vem o anjo do Senhor e fala para Elias: desce com este, não temas. E levantou-se Elias e desceu com o rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que lhes falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. E o que acontece? Elias, quando está diante do rei, ele dá exatamente a mesma mensagem que Deus mandou ele dar. Certamente, da cama que subiste, não descerás. Ele fala: não tem Deus aqui em Israel para você consultar? E você vai consultar a Baal-Zebude? Então, percebe-se que a palavra do Senhor na boca do profeta se cumpriu. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Verdade prática. A coragem de Elias
é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente da classe, raça ou credo. Então aqui a verdade prática ela vai enfatizar a coragem de Elias para dar a sua mensagem diante do ponto central. A infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Foi o que aconteceu ali com Acasias. Objetivo geral: exaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Objetivos específicos: descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias. Então tá aqui o objetivo geral e os objetivos específicos da lição. E aqui nós vamos ter uma visão panorâmica de tudo que será tratado na lição. Um reinado marcado pela idolatria, o Deus de Acasias, e Acasias segue os passos de seus pais. Depois tem Elias desafia a adoração a Baal, a corajosa intervenção de Elias, a resposta de Elias aos soldados do rei, um ministério de fogo. E o 3, a doença de Acasias e a sua morte, o julgamento do Senhor contra Acasias, a determinação de Elias e a morte do rei. E número 3, as qualidades de Elias. Introdução. Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar a Baal-Zebude sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Então percebemos que Acasias ele foi um rei infiel. Naturalmente, Acasias ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Gente, ele foi consultar a Baal-Zebude. E ele foi consultar em Ecrom, numa cidade dos filisteus, um povo inimigo. E nós vemos aqui que ele foi severamente advertido por Deus. Ele não teve nem a oportunidade de consultar. Ele queria saber se ia viver ou não. O próprio Deus deu a resposta para ele: você vai morrer. Porque ele era um homem de obstinado coração, um coração duro, e não temia o Senhor. E seguiu, infelizmente, o caminho dos seus pais, a adoração a Baal, que Baal-Zebude era até conhecido aí como Senhor das Moscas. Tópico 1. Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Então aqui nós devemos ter um cuidado. Por quê? Ao primeiro ponto, quando a gente olha, a gente chega e vê o seguinte, também, olha de quem ele era filho, Acabe e Jezabel. Então, Acasias não tinha chance. Então, o que eu quero dizer no primeiro momento é, calma. Porque nós não podemos condenar um filho pelo mau exemplo dos pais e dizer que ele invariavelmente vai seguir o caminho dos pais. Porque a igreja ela é repleta de pessoas que têm ou o pai ou a mãe que não são flor que se cheire, que não foram boas pessoas, ou que não eram pessoas que seguiam o caminho do Senhor. Então, não necessariamente um filho está condenado pelo erro dos pais. Mas foi o que aconteceu com Acasias, mas nós não podemos generalizar e pegar e dizer, também olha de quem Acasias era filho. Naturalmente ele ia seguir esse caminho. Quando a gente pega esse exemplo e joga para dentro da igreja, nós vamos ver que muitos crentes têm pais e mães que não eram crentes. Então nós não podemos pegar e generalizar isso e universalizar essa opinião. Não é assim que funciona. No caso, isso aconteceu com Acasias. Mas o exemplo de Acasias não pode ser universalizado e se jogar isso para todas as pessoas. Senão, filho de crente não se desviaria, nem filho de ímpio se converteria. Ok? O que eu quero estabelecer aqui é que Acasias ele foi responsável pelas suas próprias atitudes. Ele recebeu uma condenação divina pelas suas atitudes, não pelas atitudes do seu pai. Ele adoeceu porque ele caiu e porque ele foi consultar a Baal-Zebude. Então, a profecia de Elias relacionada à morte de Acasias, ela está relacionada aos erros de Acasias, não aos erros de Acabe e Jezabel. Entretanto, Acasias ele seguiu o caminho dos seus pais e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor.
Tópico 2. Acasias segue os passos de seus pais. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. E aqui o texto clássico, quando fala de se ensinar o caminho para as crianças, né? Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui o que deve ficar claro para nós é o seguinte, que Acasias, infelizmente, seguiu o mau exemplo dos seus pais. Ele, pelo fato de ser um rei de Israel, ele já tinha alguns escritos ali em Israel e os profetas que ele podia consultar, que ele podia temer ao Senhor. Mas ele preferiu seguir o caminho dos seus pais. Então, repito, Acasias foi condenado pelos seus erros. E o erro dele foi seguir o caminho e o mau exemplo dos seus pais. Sinopse do tópico 1. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Isso é muito importante. Se os nossos pais erraram, nós temos como dever não seguir o mau exemplo deles. E isso acontece na igreja quando muitas pessoas se convertem tendo pais ímpios. Eles não querem seguir o mesmo caminho dos pais, querem seguir um caminho diferente daquilo que os pais fizeram. E isso é possível, é plausível, acontece muito e tem muitas histórias no meio da igreja e no povo de Deus de pessoas que são pastores, ministros, excelentes pregadores, são potências nas mãos do Senhor, mas que os pais não eram excelentes pessoas, cometeram erros. Porque essas pessoas hoje, elas decidiram viver a sua vida não cometendo o mesmo erro dos pais. Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. Aí aqui, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebude. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Esse ponto é interessante. A palavra do Senhor veio a Elias e Elias foi intervir os mensageiros. Então os mensageiros não tiveram nem tempo de chegar em Ecrom. Eles foram interceptados no meio do caminho e já receberam a mensagem do Senhor direto do profeta Elias. E eles, obviamente, retornaram para Acasias e deram a mensagem para Acasias. Acasias estranha que eles voltaram muito rápido e foi por isso, porque eles nem chegaram a ir a Ecrom. Eles já foram interceptados por Elias. Então nós vemos aqui uma interceptação de Elias, porque Deus podia contar com Elias para aquilo. Deus não contou com outros profetas para que fosse interceptado esses mensageiros. Deus contou com Elias, porque sabia que Elias teria coragem e ousadia suficiente para interceptar os emissários do rei. E Elias foi e assim fez. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em três ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. A primeira e a segunda vez desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Então vemos aqui que foi um capitão de 50 com seus 50 soldados. Outro capitão de 50 com 50 soldados e um terceiro capitão de 50 com mais 50 soldados. O primeiro e o segundo capitão de 50, quando chegaram diante de Elias, chegaram com aquela mensagem, estou aqui autorizado pelo rei. Veio o fogo do céu e os consumiu. E o segundo capitão, a mesma coisa. Veio o fogo do céu, desceu e os consumiu. O terceiro capitão, ele já chegou temendo pela sua própria vida e pela vida dos seus soldados. E o que ele faz? Ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. E o Senhor ouviu e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Então, gente, perceba, Deus sempre ouve um coração quebrantado, um coração humilhado. Deus vai sempre ouvir. A Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não o rejeitará. E esse soldado foi diante de Elias com o coração quebrantado, com o coração contrito, temendo pela sua própria vida e pela vida de seus homens. E
pediu para que se poupasse a vida. E aí veio a palavra do Senhor a Elias e falou: pode ir, pode acompanhar, eu sou contigo. Então aí já mudou a situação. O capitão foi poupado, os 50 homens daquele capitão foram poupados e ele cumpriu a missão dele, que foi levar Elias até o palácio. Muitas vezes, né, a gente precisa se humilhar diante de Deus para conseguir o que quer. Chegar com arrogância diante do Senhor, exigindo que o Senhor faça algo em nossas vidas, nunca é um bom caminho. Aí nós temos o tópico 3, o ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo em 3 episódios do seu ministério. Primeiro, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. Quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Ainda teve a situação quando Elias é levado aos céus, ele é levado ali no rodamuinho. Mas uma carruagem de fogo separa Elias e Eliseu. Ainda teve mais esse episódio em que o fogo está presente no ministério e na vida de Elias. Síntese do tópico 2. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidade. Então, nós vemos o seguinte: diante desse mundo que nos impõe inúmeras ideologias e que a gente se posicione de modo contrário à palavra de Deus, que a gente seja cool, ou que a gente seja legal, ou pregue o evangelho suave, ou que pregue o evangelho aí que a gente possa viver sem renunciar aos nossos prazeres, essa síntese nos diz o seguinte, que ser fiel a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação. Precisamos ter coragem e determinação diante dos inúmeros desafios que se propõem diante de nós. A doença de Acasias e a sua morte. Aí é que tal? O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Ele ouviu a mensagem de Elias através dos seus mensageiros e o que ele faz? Manda os seus soldados irem buscar Elias. Ele, no primeiro momento, ele nem temeu a palavra do Senhor, não deu ouvidos, ele ficou preocupado com Elias. Ao invés dele ouvir a mensagem de Deus e se arrepender, se humilhar, não. Ele continua exatamente da mesma maneira. E aqui, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei, o profeta não titubeou em repetir: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. A palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acabe faleceu. Então, gente, nós precisamos ter essa determinação de Elias. Se Deus nos deu uma mensagem e nos deu a oportunidade de dar essa mensagem, ainda que seja diante de pessoas importantes, precisamos ser como Elias. Falar a mensagem. A mesma mensagem que Elias falou para os mensageiros do rei, Elias falou para o rei, sem tirar nem pôr uma palavra. Então nós vemos que Elias ele foi corajoso não só para falar para os mensageiros do rei, como também para o rei. E toda a coragem do profeta Elias em ser fiel à palavra do Senhor faz com que a palavra de Deus se cumpra através da boca dele. E se cumpriu, e Acasias morreu. Aí nós vemos as qualidades de Elias nesse episódio. Várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Então aqui o primeiro ponto, intimidade com Deus. Para a gente ter a ousadia para dar uma mensagem de Deus fiel da mesma maneira como Deus falou conosco, é necessário intimidade com Deus. A gente precisa cultivar a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações. E isso produziu o quê? Um zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Então, o zelo pela adoração e a condenação do pecado, ele está ligado à nossa intimidade com Deus.
Está ligado à nossa intimidade com Deus. E temos o que? A clareza e assertividade em suas sentenças. Aí eu quero pegar num ponto. Nós que somos pentecostais, nós vivemos num ambiente onde há a disseminação de dons espirituais. E eu creio que os dons espirituais são verdadeiros, são reais e que Deus utiliza pessoas através de dons espirituais. E que Deus pode falar comigo utilizando uma outra pessoa. Mas o que acontece? Muitas pessoas, ao entregarem uma mensagem de Deus, acabam se empolgando e falando coisas além da conta. Então aqui percebemos clareza e assertividade em suas sentenças. Então Elias, ele falou exatamente aquilo que Deus quis. Falou uma vez para os mensageiros, quando foi falar para o rei, falou exatamente as mesmas palavras a segunda vez. Então, gente, nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos mandou falar. A gente não pode se emocionar, a gente não pode se empolgar e falar além da conta. Ou a gente não pode dar a nossa opinião em relação à vida dos outros e dizer que foi algo da parte de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Porque nós agora que ouvimos isso, as profecias, devemos entender o seguinte, que todas as mensagens que vêm até nós, que as pessoas se dizem usadas por Deus, elas podem ser julgadas. Porque a profecia ela tem 3 fontes: Deus, o homem e o diabo. Então tem 2 chances de 1/3, 2/3 de não ser da parte de Deus e uma de ser da parte de Deus. Então a gente precisa ter o discernimento para saber quem está falando conosco e qual é a voz que nós estamos ouvindo. E agora os profetas que falam precisam ter a consciência de não acrescentar coisas, de não falar demais. Ou também não pode se acovardar e falar de menos. Elias teve o quê? Clareza, assertividade e, além de tudo, coragem. Ou seja, ele não acrescentou nada daquilo que Deus falou e teve coragem para falar aquilo que Deus mandou ele falar. Então, nós não podemos nos acovardar para falar menos, nem nos empolgarmos e falarmos mais. Esse ponto é um ponto que nós devemos ter muito cuidado nos dias de hoje. Tá? Que nós vemos muitas coisas estranhas acontecendo no nosso meio. E se nós não tivermos cuidado e responsabilidade com as nossas palavras, nós podemos destruir a vida de alguém. Então, devemos ter muito cuidado. Os dons espirituais devem ser utilizados, mas devem ser bem utilizados. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua obra. Então, Deus ainda quer dar seus dons, Deus ainda quer nos usar, mas nós precisamos ser fiéis às suas palavras e não nos acovardarmos. Sinopse do tópico 3. Os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Então aqui vai estar falando mais aí sobre Acasias, porque Acasias não se arrependeu em nenhum momento. Ele só ouviu a mensagem e por fim veio a morrer. Não se arrependeu, não mudou de ideia e talvez ele quisesse até mesmo era consultar a Baal-Zebub para ouvir aquilo que ele queria ouvir, que ele ia ser curado e ia ter um grande reinado. Mas seu reinado foi curto e ele veio a morrer. Conclusão: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Então, qual foi o legado de Acasias? Idolatria e infidelidade ao Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o futuro. E ainda tinha uma questão que Baal-Zebub, ele era conhecido em Ecrom como o Deus que previa o futuro. Então, Acasias pegou essa fama, chegou ao conhecimento dessa fama e queria saber sobre o seu futuro. Mas mal sabia ele que quem é o dono do tempo e quem sabe de todas as coisas e quem sabe do nosso futuro é o Senhor, e não Baal. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou ao Senhor. O preço de ser fiel a Deus muitas vezes é ser preso, morrer, ser perseguido, mas eu digo, é um preço que vale a pena. O nosso galardão e a nossa eternidade não se comparam aos sofrimentos deste mundo. Vamos aí agora ao para refletir.
Qual deus de Ecrom Acasias venerava? Baal-Zebub. Como eu falei, era o deus aí que era conhecido como prever o futuro, senhor das moscas, mas que previa o futuro. E Acasias queria saber sobre o seu futuro através de Baal-Zebub, deus de uma nação inimiga de Israel. Qual foi a advertência que Deus fez ao rei Acasias através de Elias? E essa foi a advertência. Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Então o que Elias estava falando com ele era o seguinte: não tem Deus aqui, cara, para você falar, tá indo na rua fazer o quê? Então, aqui ainda tem outro ponto interessante. Na Bíblia, a idolatria ela é comparada ao adultério. A idolatria ela é comparada ao adultério. Lembram do profeta Oséias? Que a idolatria do povo de Israel diante de Deus foi comparado ao adultério da mulher de Oséias, da esposa de Oséias. Então, se você é casado, tem esposa em casa, não tem que buscar mulher na rua. E mulher, você que tem homem em casa, não tem que buscar homem na rua. Da mesma forma que Acasias, que tinha Deus Israel, estava indo buscar uma resposta em Ecrom, com outro Deus. Como o profeta Elias pode ser chamado, por quê? Elias pode ser chamado de profeta do fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Cite algumas qualidades do profeta Elias. Aí tem intimidade com Deus, o zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e condenar a idolatria, e clareza e assertividade com suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. Atributos aqui que eu já falei um pouco sobre eles. Número 5. O que Deus quis mostrar com o ministério de Elias? Que o Senhor é o verdadeiro Deus, que ele tem o controle sobre tudo e abomina a adoração aos falsos deuses. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da chuva, ele é o Senhor da tempestade, ele é o Deus de tudo, o Criador de todas as coisas. E nenhum outro Deus deve ser adorado senão ao próprio Deus. E, fim, galera, tá aí os créditos aí dos slides, os créditos aí do conteúdo, e eu espero que tenha proporcionado uma boa aula. Como eu falei, uma aula um pouquinho diferente, eu não posso falar tanta coisa, porque eu vou dar essa aula na minha igreja. Então, pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tenham uma excelente ABD e fiquem com Deus. Abraços. Tchau, tchau.